Boa noite a todos, nós somos o Grupo 7 e hoje vamos apresentar o capítulo 3 do livro Fábrica, Convento e Disciplina, do autor Domingos Giroletti, capítulo 3, A Formação da Disciplina. Nesse capítulo, o autor analisa como os donos das fábricas de tecidos, principalmente em Minas Gerais, entre o final do século XIX e o começo do século XX, usaram várias estratégias para impor disciplina e controle sobre os trabalhadores, tanto dentro das fábricas quanto fora delas, nas vilas operárias. Ele mostra como a organização da vida operária era pensada para manter ordem, obediência e produtividade. E para isso, os industriais usavam poder econômico, político e ideológico com o apoio da família, da escola, da igreja, dos clubes, da polícia e até com a criação dos conventos operários, onde moças viviam sob vigilâncias e regras rígidas. Nosso objetivo com essa apresentação é explicar, de forma clara e acessível, como esse sistema de controle funcionava e como ele moldava os comportamentos, os costumes e até os desejos dos trabalhadores, principalmente das mulheres. Para começarmos nossa apresentação, é importante entender o contexto em que o texto de Giroletti foi escrito e qual o foco central do capítulo 3, intitulado A Formação da Disciplina. O autor analisa como os empresários das fábricas de tecido em Minas Gerais, entre o final do século XIX e o início do século XX, foram muito além da simples gestão do trabalho dentro da fábrica. Eles também se esforçaram para controlar a vida dos trabalhadores fora dela, em suas casas, suas relações familiares, suas práticas religiosas e seus momentos de lazer. Giroletti mostra que a disciplina que se esperava dos operários não se restringia ao ambiente de produção, mas era construída em vários espaços, na vila operária, na escola, na igreja, nas bandas de música, nos clubes, no lazer e principalmente nos conventos para moças. Essas instituições funcionavam juntas para formar um trabalhador obediente, disciplinado e submisso. Alguém que seguisse regras sem questionar, tanto no trabalho quanto na vida. A fábrica e a vila não eram apenas locais físicos, mas instrumentos de uma estratégia maior, a de controle total da vida dos operários. E é sobre como isso se deu que falaremos ao longo do seminário. O poder dos industriais, mais que patrões, autoridades locais. Ao longo do capítulo, Giroletti mostra que os industriais não eram apenas chefes dentro das fábricas. Eles se tornaram verdadeiras figuras de poder nas vilas operárias. O gerente ou dono da fábrica era mais que um patrão. Ele exercia um papel quase equivalente ao de prefeito, delegado, juiz e até padre da comunidade. Isso porque, como o Estado era muito ausente nessas regiões no final do século XIX e lá no início do século XX, a fábrica assumia funções sociais que iam muito além do trabalho. Esses industriais controlavam tudo, a moradia dos operários, já que muitas casas pertenciam à empresa, à escola dos filhos, pois elas também eram criadas e mantidas por eles, os espaços de lazer, como campos de futebol, clubes e até mesmo cinemas, o atendimento médico e até mesmo o abastecimento de alimentos nos armazéns da própria empresa, da própria fábrica. Em muitos casos, os trabalhadores recebiam um salário e já gastavam dentro do sistema da própria empresa, o que criava uma dependência quase total. Mas o controle não era apenas econômico, era também moral e comportamental. Os industriais interferiam diretamente na vida dos trabalhadores, sabiam quem estava cansado, se separando, bebendo demais e andando com más companhias. E quem desrespeitasse as normas, fosse dentro ou fora da fábrica, podia ser advertido, punido ou até mesmo demitido. Isso fazia com que os comportamentos dos trabalhadores dentro da vila fosse regulado, como se tudo estivesse sendo observado. Inclusive, o gerente da fábrica era uma figura temida. Ele podia, por exemplo, mandar retirar um trabalhador de casa, expulsar uma família da vila ou negar assistência médica. E esse poder era muitas vezes aceito ou até naturalizado pela comunidade. As pessoas sabiam que ele mandava e quem se opusesse ficaria sem emprego, sem casa e sem recurso algum. Esse domínio completo dos industriais só começava a perder força lá pelos anos 1950, quando as vilas operárias começavam a crescer, virar cidades e a presença do Estado começava a ser mais significativa, com a eleição de prefeitos e vereadores que assumem parte das funções que antes eram da fábrica. Mesmo assim, a influência dos industriais continuou forte por muito tempo, inclusive nos bastidores da política local, apoiando candidatos, interferindo em decisões da prefeitura ou impondo suas vontades por meio do dinheiro e da autoridade. Essa configuração nos ajuda a entender como a disciplina operária não era apenas uma questão de organização do trabalho, mas de dominação total sobre a vida das pessoas. A fábrica era o centro de tudo, não só do trabalho, mas da vida, da moral e da ordem social da vila operária.
A disciplina como projeto, mais do que regras de trabalho. Agora que já entendemos que os industriais exerciam um poder muito além do econômico, é hora de entrarmos em um ponto central do texto de Giroletti, a disciplina como um verdadeiro projeto. E aqui a gente precisa destacar que essa disciplina não era só uma questão de exigir pontualidade ou produtividade na fábrica. Era algo muito mais profundo, mais estruturado e, acima de tudo, intencional. Os empresários mineiros do século XIX e no século XX queriam moldar um tipo específico de trabalhador. Eles queriam um operário que fosse obediente, moralmente correto, discreto e que respeitasse as hierarquias. E, claro, que não questionasse as ordens. Esse operário ideal não nasceria pronto. Ele precisava ser formado. E é aí que entra o projeto de disciplina. Esse projeto envolvia um sistema muito bem articulado de controle e formação de conduta. Primeiro, dentro da própria fábrica, havia regulamentos rígidos, regras claras sobre o que podia ou não podia ser feito, horários inflexíveis e metas de produção. Além disso, havia uma fiscalização constante, chefes, supervisores e gerentes observavam de perto o desempenho, o comportamento e até a postura dos trabalhadores. Mas a disciplina não ficava só dentro da fábrica, é claro. Ela se estendia para fora dela, para a vila, a escola, a igreja e os espaços de lazer. O objetivo era moldar o operário o tempo todo, e para isso os industriais mobilizavam diferentes mecanismos. O medo da demissão, a vigilância, o castigo, mas também o convencimento, a religião, a moral e até mesmo a família. Um exemplo claro disso é como os pais eram incentivados a vigiar os filhos, especialmente os menores, para garantir que fossem pontuais e comportados no trabalho. Muitas vezes, a permanência de toda a família na fábrica dependia do bom comportamento de cada membro. Giroletti destaca ainda que o operário era visto não apenas como alguém que produzia tecidos, mas também como um produto da própria fábrica. Ou seja, o trabalhador era fabricado para ser submisso, disciplinado e eficiente. Ele era ao mesmo tempo sujeito, porque trabalhava e gerava lucro, e objeto, porque era moldado, treinado e controlado. Essa ideia de transformar o trabalhador em alguém previsível, ordeiro e obediente é muito parecida com o que Michel Foucault vai chamar mais tarde de fabricação dos corpos dóceis, ou seja, corpos que não oferecem resistência e que se adaptam ao sistema, que aceitam a vigilância e que seguem as regras mesmo quando ninguém está olhando. Portanto, quando falamos em disciplina, nesse contexto, não estamos falando só de regras de trabalho. Estamos falando de um projeto ideológico e político que visava o controle completo da vida do operário, do que ele fazia, do que ele pensava, de como se comportava e até como deveria viver em comunidade. Um dos aspectos mais impressionantes que Giroletti destaca no capítulo 3 é como a fábrica se infiltrava em praticamente todos os espaços da vida dos trabalhadores. A gente costuma pensar que o patrão só manda dentro da empresa, né? Mas nesse caso, o poder dos industriais vai muito além disso, ia muito além disso. Eles controlavam também a moradia, a educação, a religião, a saúde e até o lazer dos operários e suas famílias. Primeiro, vamos falar da moradia. Os operários moravam em vilas operárias, que nada mais eram do que conjuntos de casas construídas ou alugadas pela própria fábrica. Isso significa que o patrão era ao mesmo tempo o chefe no trabalho e o senhorinho em casa. Se o operário fosse mandado embora ou entrasse em conflito com a empresa, ele não perdia só o emprego, podia ser despejado de casa também. Na educação, a fábrica também dava as cartas. As escolas que existiam nas vilas eram mantidas pelos industriais, e a formação ali era voltada mais para a formação moral, religiosa e disciplinar do que para o conhecimento crítico mesmo. O foco era ensinar as crianças desde cedo a obedecer, respeitar hierarquias e aceitar as ordens sem questionar. Era, no fundo, uma preparação para o trabalho. A igreja também fazia parte desse pacote. Os pastores construíam capelas, financiavam missas e festas religiosas, e usavam esses espaços para reforçar os valores como humildade, resignação e fé na autoridade. A religião era usada como ferramenta de controle social, para convencer os operários de que deviam aceitar sua condição como parte da vontade divina. Na saúde, a dependência era a mesma. Muitas vilas não tinham farmácia nem hospital, e aos poucos atendimentos médicos vinham da própria fábrica, por meio de sociedades de socorro mútuo ou pequenas farmácias internas. Esses serviços eram cobrados dos operários por meio de descontos em folha, e o atendimento dependia da relação do trabalhador com a empresa. Se ele estivesse na lista negra, podia simplesmente não ser atendido. E até o lazer, que teoricamente seria um momento de liberdade, era organizado e monitorado pela fábrica. As bandas de música, por exemplo, eram patrocinadas pelas empresas. Os instrumentos eram comprados pelos patrões,
os maestros contratados por eles e os operários músicos eram liberados do trabalho para ensaiar e tocar em eventos cívicos ou religiosos. Mas tudo isso tinha um objetivo: reforçar a disciplina e o bom comportamento. O mesmo acontecia com os times de futebol, que passaram a ser incentivados no início do século XX. As fábricas cediam o terreno, compravam bolas e uniformes, organizavam campeonatos e até o transporte dos jogadores. Mas sempre havia um controle. Quem jogava bem se comportava era premiado. Quem causava confusão era punido. Até os jogos eram usados como ferramenta de controle social. A grande sacada aqui é entender que a fábrica funcionava como um sistema totalizante. Ela não era apenas um local de trabalho, ela era o centro da vida. Tudo passava por ela: a casa, a escola, o médico, o padre, o lazer. E com isso, os empresários conseguiam algo muito mais poderoso do que produtividade. Eles moldavam a forma como as pessoas pensavam, sentiam e viviam. A vigilância e a violência como ferramentas de disciplina. Um dos pontos mais fortes do texto de Giroletti, e também um dos mais duros, é a forma como a disciplina nas vilas operárias era imposta, muitas vezes com base no medo e na violência. Não era só uma questão de regras e regulamentos, ela era também um sistema de vigilância constante e punições severas. Os industriais não hesitavam em usar meios violentos para manter a ordem, e isso incluía tanto violência física quanto violência simbólica, como humilhações, chantagens, exclusão social e moralismo extremo. Um exemplo marcante citado no texto é o dos porreteiros, da fábrica Cedro. Eles funcionavam como milicianos contratados pela própria empresa, andavam armados com pedaços de pau, os porretes, e eram acionados para dar um jeito nos operários que fossem vistos como desobedientes, perigosos ou simplesmente incômodos. Esses recalcitrantes, como eram chamados, podiam ser espancados, expulsos da vila ou até presos. Tudo com o aval dos gerentes. Em alguns casos, nem era necessário que a violência viesse diretamente da empresa. Os industriais também se aproveitavam de práticas violentas já existentes nas comunidades, como os justiceiros ou grupos de linchamento. Eles fechavam os olhos ou até incentivavam quando esses grupos atacavam moradores mal comportados, especialmente ou os mais pobres, ou os que viviam nos bairros mais afastados, chamados de arrabaldes. A desculpa era sempre a mesma: preservar os bons costumes, manter o moral e evitar o mau exemplo. E esse controle não se limitava ao que acontecia fora da fábrica. Dentro dela, a disciplina era garantida como fiscalização intensa dos chefes, cobrança por produtividade e ameaças constantes de demissão. Os operários viviam sob pressão o tempo todo. Qualquer desvio de conduta, atraso ou má atitude podia ser motivo de advertência, corte de benefícios, demissão ou até denúncia para as autoridades locais, que muitas vezes estavam aliadas com os patrões. Mas talvez o mais perverso disso tudo seja o fato de que as pessoas sabiam que estavam sendo vigiadas o tempo todo. Isso criava um ambiente de autocensura, onde todo mundo se policiava para não fazer feio. O medo de perder o emprego, e com ele a casa, o acesso à escola, à comida e ao médico, era suficiente para calar revoltas, abafar conflitos e fazer com que os trabalhadores aceitassem muitas vezes situações completamente injustas. O texto mostra que essa vigilância constante e o uso da força não era falha do sistema, mas era parte fundamental do projeto disciplinar. A violência era uma ferramenta estratégica para formar um trabalhador moldado exatamente nos padrões que as industriais queriam, submisso, obediente e silencioso. E o mais grave, esse modelo funcionava. Muitas vezes, a própria comunidade reforçava a disciplina, denunciando os rebeldes ou apoiando punições públicas. Isso mostra como o sistema de controle era profundo e enraizado, indo além do físico e atingindo também o psicológico e o moral. Falaremos sobre o processo de recrutamento das jovens para os conventos, tema central para compreendermos as práticas de controle e disciplina femininas em uma sociedade marcada por fortes valores patriarcais. No contexto histórico analisado por Giroletti, o convento era uma instituição que, além de religiosa, exercia um papel de controle social. Muitas moças não ingressavam por vocação religiosa, mas sim por decisões das famílias. A entrada no convento era muitas vezes a única opção respeitável para mulheres de determinadas classes, especialmente quando o casamento não era viável, por falta de dote, por exemplo. As famílias, preocupadas com a honra e o comportamento moral das filhas, viam o convento como um local seguro e disciplinador. Assim, o recrutamento envolvia tanto elementos religiosos
quanto econômicos e morais. A escolha era influenciada pelos desejos de manter as mulheres afastadas dos perigos do mundo e de garantir que seguissem um modelo de comportamento considerado adequado à época. A Igreja foi um grande aliado dos empresários na missão de disciplinar. Missas, rezas, procissões e normas de conduta moral eram incentivadas como forma de evitar comportamentos considerados desviantes, como o alcoolismo, o sexo fora do casamento e a rebeldia. Os padres, por vezes, ajudavam no recrutamento das moças para as fábricas e para os conventos. Já as escolas, fundadas nas vilas, serviam menos para promover emancipação e mais para reforçar a obediência, a disciplina, a pontualidade e a moral cristã. A alfabetização era funcional, visava preparar os operários para ler instruções e seguir normas. A decisão pelo ingresso era, portanto, mais uma imposição do que uma escolha. As jovens, muitas vezes ainda adolescentes, eram convencidas ou coagidas a aceitar uma vida de clausura, sob o pretexto de vocação divina, quando, na verdade, atendia aos interesses familiares e sociais. A vida dentro do convento era rigidamente regulada, marcada por uma rotina disciplinada que lembrava em muitos aspectos o funcionamento de uma fábrica. Esse é justamente um dos paralelos mais poderosos que Girolete propõe: o convento como um espaço de produção da subjetividade disciplinada. As freiras e noviças viviam sob uma hierarquia estrita, com horários rígidos para todas as atividades: oração, alimentação, trabalho, descanso. A disciplina era não apenas espiritual, mas física e comportamental. A vigilância constante e a punição por desvios criavam um ambiente de controle que moldava o corpo e a mente das internas. O silêncio era uma prática recorrente. Ele não apenas reforçava o reconhecimento espiritual, mas também funcionava como um instrumento de domesticação. O trabalho, muitas vezes manual, como costura, bordado ou produção de alimentos, era valorizado não apenas por seu resultado prático, mas como forma de manter a mente ocupada e o corpo em disciplina. O convento foi uma das formas mais sofisticadas de disciplinamento das mulheres operárias. Era um alojamento coletivo destinado exclusivamente a moças solteiras que vinham de outras cidades para trabalhar nas fábricas. Lá, elas viviam sob vigilância constante de uma regente chamada de abadesa, que controlava horários, comportamentos, vestuário, alimentação e até os contatos com a família e namorados. O espaço era cercado por muros altos e as visitas eram extremamente reguladas. A rotina era rígida: acordar cedo, trabalhar, rezar, comer, estudar e dormir no horário. Tudo para garantir uma conduta considerada correta e, acima de tudo, produtiva para a fábrica. A repetição das tarefas e das orações não visava apenas o desenvolvimento espiritual, mas o treinamento da obediência e da humildade. A autonomia era anulada em nome da obediência, considerada virtude suprema dentro dos muros conventuais. Apesar de toda a rigidez, algumas mulheres deixavam o convento, e os motivos para isso são reveladores. Em alguns casos, a saída ocorria por questões de saúde física ou mental, agravadas pela vida de clausura e privação. Outras vezes havia um despertar da jovem para a vida fora do convento, alimentado por conflitos internos, dúvidas vocacionais ou simples desejo de liberdade. Em certos momentos históricos, mudanças sociais mais amplas também influenciaram esse motivo, como a diminuição do prestígio das instituições religiosas ou a emergência de novas oportunidades para as mulheres. As moças recrutadas para os conventos vinham em sua maioria de famílias pobres, oriundas de zonas rurais. O recrutamento era feito por padres,
fornecedores, clientes e até por funcionários da fábrica, enviados a outras cidades. As candidatas deviam ser jovens, sadias, habilidosas e de preferência já treinadas. Muitas vezes era oferecido adiantamento em dinheiro para que pudessem se preparar e viajar. As fábricas davam preferência às moças por serem mais obedientes, menos propensas a se envolverem em greves e por aceitarem salários menores. O convento, assim, era uma solução econômica e disciplinadora. Em famílias mais flexíveis ou diante das resistências existentes, algumas moças conseguiram sair antes de tomar os votos definitivos. Entretanto, sair do convento era em geral mal visto, como se fosse um fracasso espiritual ou moral, e exigia justificativas fortes. Fisicamente, os conventos eram estruturas fechadas e divididas em zonas com diferentes graus de acesso. Existia um espaço para a clausura total, onde apenas as freiras podiam entrar, e outras áreas destinadas ao atendimento ao público externo, como parlatórios e capelas. Funcionalmente, o convento era como uma pequena cidade autossuficiente. Tinham espaços para moradia, alimentação, trabalho, oração e lazer limitado. Essa organização servia tanto para manter a disciplina quanto para impedir um contato com o mundo exterior. A gerente, figura central do convento, a abadesa, era uma mulher de confiança do gerente da fábrica, geralmente uma senhora viúva ou solteira de reputação moral irrepreensível. Ela era responsável por manter a ordem, a higiene, o funcionamento da casa e principalmente por vigiar o comportamento das internas. Sua função era crucial, pois delas dependia o sucesso do convento. Cartas entre gerentes mostram que a escolha da gerente era criteriosa e que quando ela não cumpria bem seu papel, o convento entrava em crise. Moças saíam, casavam ou abandonavam o emprego. Por isso, manter uma boa gerente era tão importante quanto manter bons operários. Giroletti traça paralelos interessantes entre os conventos e outras instituições modernas, como as fábricas, os quartéis e as escolas. Todas compartilham uma lógica disciplinar, com regras claras, hierarquia, punições e vigilâncias. O convento, nesse sentido, pode ser visto como uma precursora das instituições modernas de controle, assim como a fábrica molda o trabalhador para ser produtivo e obediente. O convento moldava a freira para ser submissa, devota e controlada em seus desejos. A vida dentro do convento era completamente programada, desde a hora de acordar até a hora de dormir. Tudo era cronometrado: higiene, refeições, rezas, ida ao trabalho, intervalos, estudos noturnos e descanso. O espaço era fechado e controlado: muros, horários, vigilâncias da abadesa. Até os passeios coletivos aos domingos eram organizados em grupo, como cortejo para garantir a vigilância. O contato com o mundo exterior era mínimo e regulado. As regras cobriam aspectos íntimos: afetividade, sexualidade, comportamento moral, convívio social e religiosidade. O convento era uma instituição total, como define Goffman, com o objetivo de moldar integralmente o indivíduo. Essa analogia nos permite entender o convento não apenas como um espaço religioso, mas como parte de uma engrenagem social que produz corpos dóceis e mentes disciplinadas. A família exercia um papel fundamental na manutenção da disciplina dentro e fora do convento. Era a família que muitas vezes impunha a entrada da jovem na vida religiosa, reforçando o papel da mulher como submissa e recatada. Mesmo após o ingresso, havia correspondência e visitas controladas, que continuavam a exercer
pressão moral sobre as internas. A disciplina era, portanto, uma construção conjunta entre instituição e família. A superexploração das operárias, apesar de todo esse controle da promessa de proteção, as condições da vida das operárias eram conventuais, eram precárias. Recebiam salários muito baixos, muitas vezes insuficiente até para se manter. Trabalhavam longas jornadas em condições insalubres e mal tinham acesso a direitos. A alimentação era barata e frugal. As doenças, o casamento e a insatisfação com a regente eram motivos comuns para o abandono do convento e do emprego. Mas mesmo com todas essas dificuldades, os conventos eram considerados vantajosos pelos empresários porque garantiam produtividade, baixo custo e poucas rebeliões. O lazer, por outro lado, era estritamente regulado. Existiam momentos de recreação, mas sempre dentro do limite rígido. Essas atividades, longe de representar liberdade, reforçavam os valores conventuais, moderação, obediência e autocontrole. O lazer disciplinado era uma estratégia pedagógica e não uma concessão. Ele servia para aliviar tensões, sem jamais romper a estrutura de dominação. Em conclusão, a obra de Giroletti nos permite compreender o convento não apenas como uma instituição religiosa, mas como um espaço de produção da disciplina feminina. Ele mostra como o controle dos corpos e das subjetividades era realizado através de uma combinação de arquitetura, rotinas, repressão e valores internalizados. Giroletti nos mostra que o disciplinamento da força de trabalho não era fruto do acaso, mas sim de um projeto articulado de poder. Os empresários buscavam garantir a hegemonia do capital sobre o trabalho e, para isso, estruturaram um sistema que envolvia fábrica, vila e convento como espaços interligados. Manipulavam o poder econômico, salário, moradia, comida e ideológico, igreja, escola, cultura, e o simbólico, moral, religiosidade, para criar sujeitos dóceis, obedientes e produtivos. O convento foi uma peça central nessa engrenagem, funcionando como um prolongamento da fábrica, voltado para a disciplinarização da mulher operária. Esse sistema era tão eficaz que muitos de seus traços permanecem em formas adaptadas no mundo do trabalho atual. Giroletti nos convida assim a refletir sobre como o passado industrial moldou o presente e continua influenciando nossas relações sociais e laborais. Mais do que um lugar de oração, o convento era uma máquina social que, à semelhança da fábrica, moldava comportamentos, silenciava desejos e produzia obediência. Ao entender essa lógica, conseguimos ampliar nossos olhares para as formas sutis e nem tão sutis com que o poder opera nas instituições e nas relações sociais até os dias de hoje. Muito obrigado.